Olá, vamos lá, continuando as aulas do capítulo 3 do livro Java Detail, How to Program Early Objects. E lá vamos nós, né? O capítulo 3. Vamos falar agora sobre a classe conta-teste. A gente falou um pouco sobre a classe conta no último vídeo, agora vamos falar um pouco sobre a classe conta-teste. Vamos ampliar aqui um pouco para melhorar a visualização. Pronto, perfeito. Vamos lembrar um pouquinho do passado, vamos lembrar do que a gente falou em aulas anteriores. Vamos lembrar do carro. Lembra daquela história do carro? E de como temos acesso aos métodos sem saber a sua estrutura interna, através dos pedais, dos volantes. Nós aceleramos, nós freamos, nós viramos para a esquerda, para a direita, mas sem saber qual é a sua estrutura interna, através de uma interface como o volante ou os pedais. E aqui vai acontecer uma coisa relativamente parecida. Vamos abrir de novo a classe conta, só para a gente deixar elas duas em paralelo aqui. Cadê você? Ótimo. Vamos aumentar, coisa estranha. Pronto. Magnífico. Vamos lá. Vocês estão vendo aí essas duas classes, né? Conta e conta-teste. Se a gente prestar atenção, na classe conta, nós temos todas as informações necessárias sobre a conta. Nós temos um método que dá nome à conta, o setName. Eita, que bagunça ficou. Pronto. Ajeitar aqui. Temos o método setName, onde você pode dar nome à conta. E nós temos o método getName, onde você pode ter acesso à conta. Enquanto isso, na classe conta-teste, nós temos a ação do usuário criar a conta. Temos o conta, new conta, que a gente vai falar depois. Além dessa ação de criar a conta, nós também temos a ação de chamar os métodos, como por exemplo, vamos achar aqui temos o setName. Nós vamos utilizar o setName para dar nome à conta. Aqui nós vamos chamar esse método para poder alterar o valor dessa variável aqui. Agora, para vocês verem, aqui nós temos acesso aos métodos, mas nós não sabemos, através da classe conta-teste, qual é a estrutura interna da classe conta. Nós não temos acesso direto à variável nome. Nós temos um acesso indireto através dos métodos. Isso é bastante interessante, né? Pelo menos eu acho. É bastante perspicaz. Agora vamos falar mais da classe conta-teste. Aqui a gente vai ter o método main. Deixa eu só explicitar aqui. Nós temos o método main, que pode chamar os métodos da classe conta, pois criou dentro de si um objeto do tipo conta que permite isso. Que no caso nós estamos falando desse aqui. Agora, como o nosso programa vai receber as informações do cliente para que ele possa informar o nome da conta, o nome do usuário, através do teclado. Então, mais uma vez, nós vamos utilizar o método scanner, que está aqui, mais uma vez, sendo utilizado para pegar os valores numéricos ou os valores de texto digitados pelo usuário. Nós vamos ver, mas em seguida que vão ser valores de texto. Porque isso é uma diferença que a gente tem em relação ao nosso outro programa. Vamos lembrar do nosso programa anterior. Naquele programa de soma, a gente estava usando um método naquele programa de soma, que é da classe scanner, que se chama nextInt. Eita, que garrancheira, Jesus! Mas espero que dê para perceber. O nextInt, que foi o método que a gente utilizou no programa anterior, ele servia para você ler valores inteiros. Aqui nós não vamos ler valores inteiros, nós vamos ler informações de texto, caracteres. Então, nesse caso, nós vamos utilizar aqui
o método nextLine. Ele é um pouco diferente. Ele significa mais ou menos isso. É como se quando tivermos uma nova linha representada, quando a gente aperta o botão Enter, ou seja, quando você digita o texto e tecla Enter, a função vai retornar a string que contém todos os valores digitados antes de se teclar Enter. Vale salientar que existe um método parecido na classe Scanner que se chama apenas Next. Esse método, apenas Next, ele significa que ele vai pegar o que você digitou antes de você apertar no botão de espaço. Mas isso a gente vai ver posteriormente. Agora a gente vai voltar para o nosso programa e falar sobre, mais uma vez aqui, esse objeto conta. Esse conta igual a atribuição new conta, ele vai instanciar um objeto do tipo conta, cujo nome também se chama conta. Isso aqui é o nosso identificador. Aqui veremos que o processo é muito similar ao instanciamento que a gente viu nos vídeos anteriores. Esses dois parênteses junto do nome do objeto é a classe, que no caso é a classe conta, e ele representa a classe que é chamada pelo construtor. Na próxima aula a gente vai falar sobre o construtor. Então, não se apoquentem. E, mais uma vez, o new, que simboliza a inserção em memória dessa variável. O new vai instanciar dentro da memória essa variável. Enquanto isso, nós temos o scanner, novamente, que ele vai ser criado, lembrando que nós importamos, sempre importante ressaltar isso, pois essa é uma biblioteca externa à biblioteca padrão, então nós temos que chamar ela, e será instanciado com o nome valor. Continuando aqui a análise das linhas, nós temos aqui essa linha aqui. Essa linha é interessante porque ela vai nos dar uma informação bastante peculiar. Aqui nós temos o nome inicial da conta. Por que o nome inicial da conta? Ele chama um método getName. Vamos aqui, vou só abrir em paralelo essa função aqui. Pronto, temos o método getName. Qual é a desse negócio aqui? Nós temos aqui essa chamada getName, ele vai retornar o valor nome, ele vai vai retornar o que tem aqui na variável nome. Mas, espera aí, eu não digitei nada ainda. Então, o que é que danado isso vai mostrar para a gente? Aí que entra uma coisa muito curiosa. Olha só. Essa variável aqui, name, ela é uma variável de instância. Isso significa que ela é sempre inicializada com algum valor padrão. Para uma string, o valor padrão é new. Beleza? Mas, se fosse uma variável local, ela não teria nenhum valor de iniciação. Você teria que iniciá-la para fazer uso dela. Mas como é uma variável de instância, nós podemos fazer uso dela mesmo sem ainda termos explicitamente utilizado ela. Então, vamos aqui só abrir o programa só para mostrar isso. Vamos lá. Deixa eu só... Pronto. Vamos compilar. Vamos compilar os dois códigos. E vamos chamar conta teste. Opa! Vocês estão vendo aqui? O nome inicial da conta é new. Você depois irá inserir o valor posteriormente e aí sim vai aparecer um valor. Mas daqui a pouco a gente vai ver isso. Vamos ver agora. Vamos só cancelar essa operação. Vamos finalizar aqui, blá, blá, blá. Vamos continuar aqui. Vamos aqui para a variável. Vamos para essa chamada aqui, o setName, que é aqui que a gente vai dar o nome que o usuário pretende dar para a conta.
No caso, ele vai digitar no teclado e fazer o procedimento. Vamos verificar isso com mais detalhes agora. Temos aqui conta, que no caso é o nosso objeto, conta daqui. Ele vai chamar o método setName, que é esse método daqui. E ele vai inserir no setName o parâmetro, que no caso é um string, como nós podemos ver aqui, que se chama nome. Essa string que nós vamos utilizar vai ser essa daqui, nome conta, que vai ser passada para cá. Essa string nome conta, ela vai receber o valor que o usuário digitar no teclado, como nós já tínhamos dito anteriormente. Então, fica dessa forma. Daí, depois que tudo isso acontece, nós só temos agora a fazer é exibir o nome da conta, que no caso vai aparecer nessa linha final aqui, onde tem a informação da conta .getName. Essa conta .getName significa que essa daqui, o nosso objeto conta daqui, ele vai chamar o método da classe conta getName. Esse método vai fazer o return nome. Só que nome não vai estar mais null como estava antes. Ele agora vai ter um nome, que vai ser o nome que foi digitado pelo usuário. E vamos só finalizar mostrando como isso funciona. Vamos apenas, já foi compilado, né? Vamos só chamar o programa aqui. Nome inicial da conta new, como estava antes, insira o nome da conta. Vamos botar Feijão. O nome da conta atualizada agora é Feijão. E é basicamente isso. Até a próxima.